Olá, nesse vídeo eu finalizo a identificação dos estilos de apego com o apego mais desejado e sonhado, que é o apego seguro. Se você caiu aqui de paraquedas, não está entendendo nada, dá uma pausa nesse vídeo, salve em assistir mais tarde e vai no primeiro vídeo que eu vou colocar aqui na tela, que é a introdução do livro Amor Seguro, escrito pela terapeuta de casais Julie Menano. Esse livro foi traduzido para o português e publicado no Brasil no primeiro semestre de 2025. E esse é o queridinho da vez do canal. Então, a gente agora está bem no início, mas eu já passei por muitas partes importantes. E esse livro, apesar dele não trazer uma história como era, por exemplo, em Nação Dopamina, sim faz diferença você assistir desde o início, porque o conceito básico que a Julie Menano já começa a apresentar desde o prefácio desse livro pode te localizar muito mais, tá bem? Uma coisa importante de dizer é que, para cada parte aqui, falando da identificação dos estilos de apego, se você for na descrição do vídeo, você vai ver que eu disponibilizei um documento onde você, respondendo as perguntas, pode ter uma noção qual estilo de apego você se identifica. Tá certo? E se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista em individuação. Eu atendo adolescentes e adultos sobreviventes de famílias disfuncionais e sou especialista na terapia breve do resgate da criança interior. Se você já vem acompanhando os vídeos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E agora vamos para apego seguro. Bem, como é que é uma criança com apego seguro? Essa criança, ela vive em ambiente bom o suficiente, com cuidadores bons o suficiente e tem um senso sentido de confiança que pode buscar conforto emocional e conexão com seus responsáveis quando precisarem. Elas se sentem protegidas do mal e do abandono e têm a sensação de que, na maior parte do tempo, serão atendidas com amor e cuidado. E aí você pode perguntar, né? Mas o que é isso de ser bom o suficiente? Bem, a criança, conforme ela vai tendo os desafios emocionais dela e demandando desses cuidadores, cada vez que ela é acolhida, validada por esses cuidadores, ela vai registrando ali no cérebro conexões neuronais que vão dando essa informação para essa criança. Eu posso voltar lá no meu cuidador ou nos meus cuidadores porque eu já fui outras vezes e eu me senti segura, confortável, protegida, calma. Isso não significa que acontece o tempo todo, mas a maior parte do tempo é isso que aconteceu com essa criança para ela ter essa sensação, esse senso sentido de confiança que ela pode buscar conforto emocional. Se você, vou abrir um parênteses aqui, se você não viu a minha playlist do o que aconteceu com você, que é o livro do Bruce Perry com a Oprah Winfrey, tem um capítulo específico, eu não vou lembrar o nome, mas eu vou colocar aqui nos cards, que é o capítulo que o Bruce Perry explica por que os 2 primeiros meses e os 6 primeiros meses de vida vão ensinar para a criança como é ser amado. Se ela teve cuidadores que a maior parte do tempo, quando ela chorou, estava ali vivendo emocionalmente um momento difícil, e para um bebê o jeito dele demonstrar isso é chorando, é com irritabilidade. Se ele foi pego no colo por alguém que estava calmo, cada vez que isso aconteceu com ele, ele vai registrando que ele vai receber cuidado.
Se ele recebeu de vez em quando cuidado e de vez em quando uma pessoa que estava nervosa, que sacudiu esse bebê, ele começa a ter conexões confusas no cérebro e ele pode desenvolver um medo de chorar. Então, é comum ouvir isso, né, de alguns adultos. Eu era um bebê que a minha mãe dizia que eu podia estar com fome, com a fralda molhada, e eu não chorava, eu não incomodava. Bandeira vermelha. Essa criança registrou de alguma forma que não era seguro precisar de cuidado. Tá? Ou então, essa criança pode ter desenvolvido um choro desesperado cada vez que ela precisava de ajuda, porque ela pode ter recebido essa ambivalência de cuidados e ela foi ficando ansiosa. Então, o que eu estou falando minimamente aqui? Eu estou passando por o desenvolvimento de estilo de apego evitativo, quando eu paro de chorar, quando eu começo a não incomodar, o ansioso, que é esse choro desesperado, e também pode ser atravessado pelo desorganizado. Para você entender tudo isso, você vai ter que ver esses vídeos sobre esse livro desde o início. E esse vídeo do bebê que eu vou trazer aqui é para você entender como neurobiologicamente isso se faz. O grande lance aqui do canal, que eu trago de psicoeducação através desses livros, é para que você entenda que não se trata de boa vontade. Se eu tiver boa vontade, eu vou ser uma boa mãe, um bom pai, ou um bom amigo, ou seja lá o que for que você pensar sobre relação. Então, o que a Julie Menano traz para a gente nesse livro? A sua infância impacta a sua vida adulta. E ela apresenta isso para a gente desde o início do livro, especialmente aqui na identificação dos estilos de apego. Então, ela está trazendo aqui que nesse apego seguro, uma criança sente: eu precisei de cuidado, eu recebi. Eu recebi conforto emocional, físico, em momentos de alegria e em momentos de tristeza. Então, eu volto, eu peço de novo. Se eu não recebi, ou eu me retraio, ou eu desenvolvo uma ansiedade que eu fico demandando até quando eu não preciso. Maravilha. Quando a gente está falando da criança com apego seguro, ela também tem os 4 Cs atendidos, se não sempre, boa parte do tempo. Então, o primeiro C é o conforto. Ela recebe suporte emocional suficiente quando ela está angustiada. Repara que a Julie Menano está falando o tempo todo o suficiente. Ela não está falando de perfeição, ela não está falando de o tempo todo, mas a maior parte do tempo. E ela não está falando isso da cabeça dela, ela está falando isso porque já tem pesquisas que apresentam isso. O outro C é a conexão. Essa criança com apego seguro, ela recebe tempo e atenção suficiente, inclusive emocional. Se você já passou pelo apego evitativo, você vai lembrar que uma criança que desenvolve apego evitativo, em geral, ela foi muito validada pelos talentos dela relacionados a estudo ou beleza, mas na hora das questões emocionais, os cuidadores não foram bons o suficientes para ela e ela entendeu que esse negócio de ter emoção não é bom, então deixa para lá, tá? O terceiro C é conflito. Essa criança com apego seguro, ela recebeu ajuda suficiente quando as coisas deram errado. Um exemplo, essa criança derrubou um copo, ela foi, sei lá, ela estava ajudando um dos cuidadores ali na cozinha, quis participar de alguma coisa que estava cozinhando, fazendo, e ela deixou cair no chão. Essa criança recebeu ajuda. Ela recebeu, ok, está tudo bem, vamos limpar aqui, você está bem, vamos fazer de novo. E não, você não sabe fazer nada, sai daqui. Você nunca consegue fazer isso, tá vendo? Pediu para fazer e agora deixou quebrar, deixou cair, deixou sujar. Ok?
E o quarto e último C é a cooperação. Essa criança com apego seguro, ela vive num ambiente seguro, onde cada membro da família sente que suas necessidades são respeitadas. O que a Julie está tentando falar aqui para a gente com poucas palavras? Essa criança, ela pode ser criança porque os cuidadores são adultos que cuidam deles mesmos. Ela não tem que se preocupar em cuidar deles ou ficar preocupada com as questões deles. Percebe? Então, para que tenha a cooperação, cada um precisa ter as suas necessidades atendidas, esses adultos, e aí a criança, ela pode viver a infância dela com tranquilidade. Bem, se você teve apego seguro na infância, você não teve que gastar a sua energia se preocupando se suas necessidades iam ser atendidas ou se você devia afastar, porque você tinha um sentido de segurança. A sua energia ela foi canalizada para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. Você teve espaço para se conhecer. Você, possivelmente, como qualquer criança, como qualquer família, enfrentou adversidades, mas como você tinha uma base segura, o impacto negativo dessas adversidades foi menor para você. Outra playlist muito interessante, se você quiser saber mais sobre isso, né? Como é que uma criança... O que pode acontecer com uma criança quando ela se preocupa com os adultos e como isso afeta cada fase do desenvolvimento dela? É uma playlist que eu fiz aqui de cada fase da criança, onde qual fase a sua criança pode ter se sentido ferida e quais consequências para a sua vida adulta. Então, eu também vou deixar aqui nos cards essa fase, e essas fases são descritas do livro Volta ao Lar, que é a metodologia que eu me baseio para fazer o resgate da criança interior. Então, agora eu vou pedir para você fechar seus olhos e eu vou apresentar 2 cenários para você. E por que fechar os olhos? Porque isso vai te ajudar a se conectar um pouco mais com o seu corpo, para você responder as últimas perguntas que a Julie Menano traz aqui para a gente no livro. Então, imagina uma situação que você estava voltando da escola e você passou uma coisa muito difícil na escola. E aí talvez você estava voltando a pé, ou no carro escolar, ou no ônibus, e você começa a pensar, meu Deus, eu não vou contar isso para ninguém lá em casa, porque eles vão ficar bravos comigo, ou eles vão dizer que não tem tempo, ou então eles vão me culpar, vão dizer por que é que eu não fiz outra coisa que foi gerar isso. Ou então você fica confuso sobre a reação dos seus cuidadores, porque teve momentos que você partilhou coisas difíceis que aconteceu e eles te acolheram, mas tiveram outros momentos que eles ficaram muito bravos. Imaginando essa situação, o que acontece no seu corpo? Talvez você sinta um aperto no peito, talvez um nó na garganta, talvez uma tensão nos músculos. Observa um tempo no seu corpo isso. E aos poucos vai saindo dessa imaginação, de repente abrir os olhos, presta atenção na sua respiração. Talvez seja importante você dar uma pausa nesse vídeo. E aí você volta a prestar atenção na sua respiração, fecha os seus olhos e agora imagina. De novo, você teve um desafio na escola quando criança, você está voltando para casa e você sabe que tem uma pessoa que vai te ouvir e vai te consolar. Talvez essa pessoa veio na sua mente agora, talvez isso aconteceu com você mesmo de fato. Talvez só de ouvir isso você já sinta uma tranquilidade.
Observa agora no seu corpo o que te informa, caso você esteja sentindo calma, tranquilidade, isso. Seus músculos estão relaxados? Se você conseguiu sentir algum relaxamento, alguma calma no seu corpo que você identificou, isso é o senso sentido de segurança no nível físico. E quando a gente está falando de crianças, e aí se você fechou os olhos, você já pode abrir seus olhos. Quando a gente está falando de crianças que experimentaram apego seguro, uma das coisas que esses pais, cuidadores, fazem para essa criança ir desenvolvendo cada vez mais o apego seguro, é que quando ela tem um desafio, primeiro ela é acolhida, validada, escutada, e depois eles vão oferecer conselhos, certo? Bem, se você teve apego seguro, o tipo de responsabilidade que eu estou descrevendo ajudou você a entender que as suas emoções importavam, que elas faziam sentido e que havia apoio disponível. Então, ela vai trazer um exemplo aqui no livro, que eu recortei só um pedaço para trazer, de uma criança que experimentou apego seguro e que ela chama no livro de Jorge. Conforme ele foi experimentando essa sensação de apego seguro, que é, ele podia contar com os cuidadores dele, e conforme ele era validado, ela traz uma frase. É boa a sensação de superar um obstáculo desafiador, não só porque os outros ficam orgulhosos, mas porque eu fico. Entende? A criança que experimenta o apego seguro, como ela recebe apoio emocional, ela pode contar, ela se sente validada, ela não está preocupada com o adulto. Ela está prestando atenção nela, nas sensações dela, no corpo dela. Lembra, a Julie Menano traz para a gente na introdução do livro. Você pode não saber o que é apego, o que é estilo de apego, como é nomear necessidades, mas o seu sistema nervoso sabe quando as suas necessidades de apego não estão sendo atendidas. E a gente tem sintomas físicos, e o contrário também, que é quando ela fala do senso sentido no nível físico. Se eu sinto um nó na garganta, ainda que eu não entenda por que eu estou sentindo isso, meu corpo sabe, ele sabe antes, né? Se eu sinto só de ouvir como que é ter um problema e pensar que eu vou chegar em casa, ou que eu tenho uma pessoa que, se eu contar, a pessoa vai me escutar e vai me apoiar. Meu corpo relaxa. Então, o que ela está trazendo aqui é o exemplo de uma criança que pode viver a experiência dela recebendo apoio, e ela tem esse insight, que pode não ser racional, mas ela sente, como é bom superar um desafio. Consegui. O Bruce Perry, no Que Aconteceu com Você, ele traz isso também no capítulo Resiliência. Cada fase que a criança vai superando um obstáculo, que pode ser desde montar um brinquedo até conseguir fazer uma conta matemática, ela vai ficando confiante. Consegui. Ela vai vivendo essa experiência interna e é assim, superficialmente, que ela desenvolve a resiliência. Tá? Bem, outra coisa é que quando o Jorge recebe apoio, e ele tem esse espelho, né? O que ela está trazendo aqui para a gente é o que a gente ouve. Os adultos precisam ser espelhos para essa criança, para ela se desenvolver como ser humano e aprender um monte de coisa que ela precisa quando se é criança. Então, um exemplo que ela dá é assim: os pais disseram para ele, olha só para o sorriso no seu rosto, você está feliz. Ou mesmo, pois é frustrante quando a gente está saindo bem e então cai, né? Pronto, deixa eu te ajudar. Tudo isso são formas de ter as emoções refletidas. Então, o Jorge estava feliz, mas como ainda é uma criança,
Ele precisa receber esse lugar de dizer: meu filho, eu estou vendo, você está muito feliz. Olha o seu sorriso, olha como você está satisfeito. E da mesma forma é um momento de frustração. Poxa, estou aprendendo a andar de bicicleta, estava indo bem, putz, caí. E aí dizer: poxa, é frustrante, né? A gente está indo bem, aí cai, mas beleza, vamos lá, eu vou te ajudar, vem aqui. Então, isso é muito importante. Bem, é possível, com apego seguro, ter espaço para viver sentimentos dolorosos? E aí a Julie Menano traz mais um exemplo do Jorge, que ele tentou um papel na peça de teatro da escola e ele não conseguiu. Ele ficou arrasado e quando ele chegou em casa e contou, o que esses pais fizeram foi, ou cuidadores, claro que você está arrasado. Era a coisa que você mais queria, isso era muito importante para você. E aí ele foi tendo tempo e espaço para viver as emoções dele, para de novo ter esse espelho de, eu estou arrasado, porque eu queria muito isso era muito importante para mim. E aí tem espaço para ele viver essa dor, chorar. E aí, conforme ele vai podendo ter esses momentos de chorar, de lamentar, ter apoio, o que esses pais fizeram com ele foi dar esse espaço, ao invés de dizer: deixa para lá, ano que vem você tenta de novo, come essa coisinha aqui que passa. Percebe? Parece tão simples, mas é o mais comum de se acontecer, certo? E por que é o mais comum? Como a Julie Menano trouxe na introdução do livro, porque a gente vem de uma história de gerações de pessoas que não foram ensinadas a como se conectar com os próprios sentimentos, validar e, portanto, não dar conta de fazer isso com o outro, porque ela não sabe, ela não conhece essa língua, ela não aprendeu essa língua das emoções, das necessidades de apego. Por acaso, esses pais procuraram um grupo de teatro comunitário, mas isso podia não ter acontecido, e ainda assim o Jorge teria se sentido numa experiência de apego seguro, porque, afinal de contas, nem todo problema pode ser resolvido, certo? Se você teve uma experiência de apego seguro, você via os seus cuidadores como sábios e fortes a maior parte do tempo. E foram raras as vezes que você sentiu que precisava ser responsável pelo bem-estar deles, sendo emocional ou não. Você aprendeu qual é a sensação de estar em uma relação sensível e de apoio, e o que buscar em seus futuros relacionamentos. Por quê? Porque você aprendeu essa língua. Você aprendeu a língua do apego seguro. Quando a gente fica triste, alguém validou a minha tristeza, portanto, eu vou validar a tristeza do outro. E a gente nem faz força para isso. Isso vem naturalmente para quem viveu a experiência de apego seguro, que não foi o meu caso. Então, vamos ver o adulto com apego seguro. Bem, se você teve o apego seguro, você não carrega crenças negativas a seu respeito, como: se eu cometer um erro, eu sou um fracasso, ou eu não sou digna de amor, então eu preciso me esforçar ao máximo para me tornar acessível. Sem ter esse fardo dessas crenças que levam ao medo e ao constrangimento, você se sente mais segura para ser vulnerável em um relacionamento. A vulnerabilidade é, por definição, arriscada, mas se você tem apego seguro, ela não parece um risco mortal, como costuma ser o caso para pessoas com apego inseguro. Você compreende que todos os relacionamentos envolvem dor emocional de vez em quando e é capaz de se virar nos momentos difíceis. Olha os exemplos que a Julie Menano trouxe para a gente, nos outros capítulos e mesmo nesse, né? O Jorge tem um papel de teatro recusado, ele não consegue, mas ele recebe apoio emocional. O que ele está aprendendo ali? Um monte de coisa. E uma dessas coisas é que é possível
a gente superar momentos difíceis. Não é o fim, como pessoas com apego inseguro, que em geral experimenta a polarização, ou eu consegui a melhor coisa da minha vida e tudo vai dar certo daqui para frente, idealização, fantasia, ou isso é horrível e eu tenho uma experiência, uma sensação de morte, de que nunca mais nada vai dar certo. Certo? Bem, você também tem menor propensão a ficar na defensiva diante de críticas, consegue agir de acordo com o seu próprio sistema de valores, mesmo quando a outra pessoa não faz. Basicamente, o que a Julie Menano está trazendo aqui para a gente é, quando você passa por uma situação de conflito, você não leva para o lado pessoal. Você entende, eu penso desse jeito, a outra pessoa pensa de outro jeito. E beleza. Eu tomo a decisão, eu posso decidir o que fazer com isso. Dá para a gente ter um meio de caminho aqui? Não, não dá? Então, a gente finaliza, a gente segue caminhos diferentes, a gente faz coisas diferentes. Mas eu não fico na loucura de que eu devia ter feito outra coisa que não foi o que eu fiz. Certo? Se você tem apego seguro, você valoriza fortemente os desejos e as necessidades da outra pessoa e confia que receberá o mesmo em troca quando tiver desavenças. Trabalha em nome da compreensão e de um meio termo, em vez de tentar convencer a outra pessoa a ver as coisas de maneira diferente. Isso não quer dizer que você abre mão dos seus valores, que são importantes para você, né? A gente pode dizer que são inegociáveis, e sim, você trabalha com essa ideia de influência mútua e não de controle. Então, o que ela está falando aqui para a gente, que se eu experimentei um apego seguro, eu consigo entender, ver as necessidades do outro, porque eu também consigo ver as minhas. Eu sei que cada ser humano tem as suas necessidades. Então, numa situação de conflito, eu estou aberta a negociar. E se eu agora estou dando mais, eu sei e confio que nessa relação, quando eu precisar, eu também vou receber, não como uma dívida, mas como algo que é reciprocidade, que é troca, que é entender que às vezes a gente está em momentos difíceis e a parceria amorosa está em momentos que pode nos dar apoio, suporte emocional, e às vezes isso vai mudar. Isso é um equilíbrio, isso é uma dança, é uma harmonia. Então, para quem experimenta o apego seguro, vive isso com muita naturalidade. Certo? Bem, outra coisa muito importante para as pessoas que vivenciaram, né, o apego seguro na infância e estão na vida adulta vivenciando essa experiência, elas têm a parceria amorosa como a pessoa prioridade, uma pessoa importante. Mas ela também tem amigos e familiares, ou seja, toda uma rede de apoio que ela pode contar, porque ela sabe que uma única pessoa, numa relação, recebendo tudo, fica muito pesado, isso sobrecarrega, então é importante ter outras pessoas. Isso é muito natural para a pessoa que vivencia o apego seguro. E embora as pessoas com apego seguro, elas enfrentam dificuldades para se relacionar e podendo, inclusive, ter momentos ali de uma dinâmica ansiosa, evitativa, elas voltam para a normalidade muito depressa. E se elas não voltam, elas conseguem pedir ajuda porque elas não têm medo. Elas não acham que isso vai dizer algo sobre elas. Lembra quando ela fala que a pessoa com apego seguro, ela tem esse senso de existência e de que o outro existe também, e que tem necessidades também, certo? Então, eu não fico levando para o lado pessoal. Se eu estou numa situação difícil, eu digo, olha, está difícil aqui para mim, eu preciso de ajuda. E quando a gente está falando de divórcio, entre pessoas com apego seguro, a chance de se separar com propósito e mantendo o respeito mútuo é muito maior.
A pessoa com apego seguro, ela se responsabiliza pelas ocasiões em que ela magoa a outra pessoa e é capaz de fazer a reparação sem se envergonhar ou disparar acusações contra a outra pessoa. Para mim, essa é a parte mais importante, porque para algumas pessoas, e eu também no passado já imaginei isso, né, que quando a gente está falando de uma pessoa individuada, uma pessoa com apego seguro, ela não comete erros, ela faz tudo perfeito. Não é sobre isso. Inclusive, quando a gente está falando de criação de filhos, o que as pesquisas e os estudos mostram não é que os pais, mães, cuidadores não vão ter momentos ali de desconexão com a criança e não vão conseguir dar apoio emocional. Mas ela consegue perceber isso e fazer a reparação com a criança e dizer: eu errei, me desculpa, eu sinto muito. E consegue validar, porque a criança fica confusa e duvida dela mesma, ela não duvida do adulto. E o adulto que experimentou o apego seguro ou conquistou o apego seguro, como a Julie Menano fala, né? Estilos de apego não é um determinismo, mas eu conheço o estilo de apego, identifico o que eu tive, para poder conquistar o apego seguro na vida adulta. E uma das coisas é conseguir fazer reparação. Quando eu me responsabilizo e identifico, nossa, isso aqui que eu fiz não foi legal. Eu vou lá, falo para outra pessoa, assumo a minha responsabilidade, escuto como é que ela está em relação a isso e faço novos acordos. Como que a gente pode conduzir isso daqui para frente? O que você gostaria que eu fizesse? Como que a gente pode achar um meio de caminho para que isso não se repita? Essa é uma forma de reparação e isso é muito importante. E para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa aprender, né? Então, se você não vivenciou apego seguro na sua infância, fica tranquilo, fica tranquila que é possível a gente conquistar isso. Dá mais trabalho, mas tudo bem. Mas uma das coisas é aprender a fazer reparação. E sair desse lugar de que ou eu fico me sentindo a pior pessoa do mundo, ou então eu acuso a outra pessoa, mas eu fiz isso porque você... Certo? Agora vamos falar do apego consigo mesmo, consigo mesma, sucesso. Beleza, você não viveu apego seguro na sua vida, como é que faz para conquistar esse apego seguro enquanto adulta, enquanto adulto? O apego inseguro, ele pode ser curado por meio da recriação, ou seja, com você aprendendo a se maternar, paternar da maneira certa. E com certo eu quero dizer uma maneira que fortaleça o apego seguro consigo mesmo, consigo mesma. É só quando você começa a dar o que precisa a si mesma, atendendo às suas necessidades de cuidado, conforto, responsividade, limites saudáveis e apoio, que pode esperar reproduzir isso em um relacionamento com alguém que te ama. Aprender a estar presente para si mesma vai te ajudar a, paralelamente, estar presente para outra pessoa. Quando você começa a crescer, seu relacionamento segue o mesmo caminho. Bem, o que a Julie Menano está falando aqui é o que eu falo todos os dias, ou pelo menos dia sim, outro também, quando eu atendo os meus clientes. Quando eu estou falando de individuação, quando eu estou falando de resgate da criança interior, o que eu trago é exatamente isso. Você vai ser o seu pai e a sua mãe daqui para frente. E alguns clientes muito inteligentes e sagazes viram para mim e falam: nossa, mas o que eu recebi dos meus pais não foi legal, então é isso que eu vou dar para minha criança? Tchan! E aí é o momento. Quando a gente começa a aprender, por exemplo, ler esse livro, escutar esse livro, é uma forma de você aprender a fazer um outro caminho para poder maternar e paternar a sua criança. Não tem jeito. Inúmeros estudos teóricos de 50, 60 anos atrás e de 5 anos atrás são alinhados nisso. Se eu não aprendo a como cuidar de mim de uma forma saudável, de apoio, onde eu me valido
eu não vou conseguir fazer isso pelo outro, eu não vou conseguir reconhecer isso quando isso surgir na minha vida através de relacionamentos. Pelo contrário, a minha tendência vai ser rejeitar, porque isso não é familiar para mim. E isso também o Bruce Perry traz muito bem no livro Que Aconteceu com Você, que é no capítulo Relações Tóxicas. Bem, eu não estava prevendo falar essas coisas aqui, por isso que eu anoto, porque daí eu coloco aqui nos cards, para vocês poderem, quem quiser aprofundar, entender, fazer as conexões, né, do que eu estou falando aqui. Então, agora eu vou fazer umas perguntas para você entender o quanto você está segura no seu relacionamento com você mesma. Você é capaz de validar seus sentimentos, de se tratar com carinho e respeito e de se reconfortar? Está disposta a se ver pela ótica do seu histórico de apego, em vez de constranger a si mesma? Você se martiriza e sempre se diz que não é boa o bastante, que é cheia de defeitos e que não é digna de amor? Você procura gerenciar seus sentimentos mais intensos? Se não for o caso, corre o risco de ter expectativas irreais de que a outra pessoa pode oferecer e não será capaz de dar isso para ela, porque não temos como entregar ao outro o que não conseguimos ofertar a nós mesmos? E quais são as suas expectativas em relação aos outros? Você automaticamente imagina que não vão gostar de você ou que querem te ver pelas costas? Você espera mais do que qualquer pessoa poderia ou deveria oferecer? Você acha que todos os relacionamentos estão destinados ao fracasso? Você romantiza demais relacionamentos que estão no comecinho só para que eles acabem em decepção? Você acredita que só encontrará segurança se ficar com pessoas em relação às quais você se considera melhor, mais atraente, mais bem-sucedida, mais inteligente? E quanto à parte logística da recriação, como você aborda o autocuidado? Você faz um esforço para se cuidar fisicamente, por exemplo, através da alimentação, da atividade física, da exposição à luz do sol? Em caso negativo, você será menos resiliente ao estresse no relacionamento e terá maior propensão a demonstrar reatividade, porque é mais desafiador dar o seu melhor quando você simplesmente não se sente bem. E aí ela traz aqui para a gente o seguinte: quando você faz a escolha de comer mais legumes e verduras hoje, quando você desliga as telas e dorme 1 hora a mais essa noite, ou se você reservar 5 minutos amanhã de manhã para escrever suas intenções em um diário, reconheça que cada um desses atos aparentemente pequenos não contribui apenas para a sua saúde. Ele também é uma maneira de trabalhar ativamente em seu relacionamento. Tudo importa. Então, eu acho que responder essas perguntas pode te ajudar a refletir o quanto está aí a sua régua sobre cuidar de você mesma, de você mesmo, e aí então você ter uma noção do que você tem condições de oferecer ou que você já está oferecendo num relacionamento. Bem, estilos de apego em outros relacionamentos. O que a Julie vai trazer aqui para a gente é o seguinte: é claro que a gente experimenta os nossos estilos de apego em outras situações, como trabalho, em amizade, mas o lugar onde isso nos afeta mais é quando o risco emocional é mais alto. Em geral, o risco emocional é mais alto nas nossas relações sexoafetivo, românticas, tá? Então, esse é um ponto importante de frisar. É muito pouco provável que seu estilo de apego fique evidente num relacionamento casual, pontual, tá? E pode interferir muito menos nas suas experiências do dia a dia quando você vive casualidades. Em geral, você vai experimentar os impactos do seu estilo de apego da infância em relações estáveis,
e que você tenha uma convivência diária por algum tempo. E aí, o que ela vai trazer aqui como exemplo é que, como algumas condições, pode fazer a gente experimentar uma instabilidade mesmo vivendo um apego seguro. Então, por exemplo, se uma pessoa entra em depressão, que se relaciona com você ou você com ela, e você não sabe como é que uma depressão pode afetar uma pessoa e como está afetando essa pessoa com quem você se relaciona, vocês podem experimentar uma sensação de relação ansiosa evitativa, porque alguns comportamentos dela pode parecer para você que ela não liga para essa relação, que ela não está mais investindo nessa relação. Então, existem algumas condições mentais, físicas, que podem ativar em nós um funcionamento, mesmo a gente experimentando um apego seguro numa relação. E outra coisa bem interessante que ela traz é que é assim, quando a gente começa a se sentir mais segura, a gente contribui para que o relacionamento se torne mais seguro e mais saudável. Isso impacta, né? Porque a gente está vivenciando uma experiência de recriação. Só que agora não só comigo mesma, mas também com essa parceria amorosa. Que é o quê? Quando a gente fala lá que a criança com apego seguro, ela teve cuidadores que deu apoio emocional, e ela começa a experimentar o senso sentido de confiança, de segurança, quando a gente está numa relação amorosa, quando a gente vai se paternando, se maternando, além da nossa criança experimentar um senso sentido interno de segurança e confiança, eu estou falando a nossa criança, a criança interior, se isso fizer sentido para você, isso impacta na criança interior da parceria amorosa. E aí ela pode responder de uma forma diferente, que não seja se protegendo na evitação ou numa super demanda, como é o caso do ansioso, e também quando a gente está falando do estilo de apego desorganizado, que pode transitar por outros comportamentos, tá? Mas o que ela está dizendo aqui, basicamente, é que quando eu me sinto segura e eu consigo cuidar de mim mesma, eu tenho condições de oferecer cuidado para o outro, e a depender de em que situação esse outro está, ele pode começar a responder diferente também, tá? Lembrando que a gente tem um aviso aqui nesse livro inicial, que é muito importante, que é esse livro não é para pessoas que estão vivendo relações de violência doméstica, relações tóxicas, tá? Não adianta, você pode virar pirueta para fazer alguma coisa para esse relacionamento melhorar, e ele não vai melhorar, porque não é assim que funciona. A gente está falando aqui de relações onde os estilos de apego estão criando situações de ciclo negativo, que eu já vou falar no próximo vídeo, e isso está inviabilizando uma conexão que é desejada por ambos, e que minimamente essas pessoas têm disponibilidade e o desejo que essa conexão aconteça, mas não sabe como, porque não sabe falar essa língua. Tá? Bem, um aviso que ela vai dar sobre identificação dos estilos de apego da outra pessoa. Claro que ler um livro como esse, estudar um livro como esse, escutar a explicação sobre do que eu entendi desse livro que você está fazendo agora, pode te ajudar a identificar o estilo de apego, ou ter desconfianças do estilo de apego da pessoa com quem você se relaciona. Porém, contudo, no entanto, cuidado para não entrar num lugar de diagnóstico e dizer, olha, você tem um estilo de apego tal, então você tem que fazer isso, isso e aquilo. Não. Esse livro pode te ajudar a identificar o estilo de apego da sua parceria amorosa e poder olhar para ela e dizer, isso é uma resposta de uma pessoa que tem estilo de apego evitativo. Olha, parece que é estilo de apego ansioso. E poder sentir compaixão por essa pessoa e poder abrir um diálogo de validação de quando essa pessoa está num ciclo negativo e vocês poderem cuidar dessa relação. Lembrando que a outra pessoa pode não estar aberta para isso, né? Lembra que a Julie fala no início desse livro? Quando você tiver um comportamento diferente
para conquistar o estilo de apego seguro, a outra pessoa pode ficar muito confusa, com muito medo e não entender nada, porque cada um tem o seu tempo, né? Pode ser que você não esteja disposto a esperar e está tudo bem, mas use esse livro para poder conhecer como esses estilos podem funcionar e qual ambiente você pode criar para abrir um diálogo e a validação. Mas isso não é garantido, certo? Ao invés de usar isso como um diagnóstico, uma acusação. Tá. E aí, terminando o livro, esse capítulo, usar sua compreensão do estilo de apego e da sua parceria amorosa para alterar o ambiente, mais do que tentar mudá-la ou mesmo constrangê-la. A melhor maneira de contribuir com uma virada da parte dela é uma transformação que só pode vir dela, né? Então, você faz a sua parte e, se ela estiver disposta, pronta, enfim, sei lá que nome a gente pode dar, ela vai fazer, senão, paciência, você vai ter que escolher diante disso. A boa notícia é que quanto mais você trabalha em si própria, no clima do relacionamento, maior a probabilidade de que a outra pessoa a acompanhe. A mudança gera mudança, o crescimento gera crescimento. Bem, e aí? Você já tinha feito contato sobre os exemplos, né, as descrições de uma pessoa que experimentou apego seguro na infância, que experimenta na vida adulta ou está conquistando esse apego seguro? Me conta aqui nos comentários como é que isso chegou para você. Eu, particularmente, quando comecei a estudar sobre relacionamentos saudáveis e o apego seguro, inclusive, eu comecei a ter contato no projeto de individuação com a Tariana Rocha, que eu sou certificada pelo projeto como especialista em individuação. Foi ali que foi o meu primeiro contato e, para mim, foi muito reconfortante, assim, tipo, nossa, gente, isso é possível, que legal, né? Bem, me conta aqui nos comentários, se você é novo, se você é nova por aqui, deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu, inscreve no canal, você vai ser avisado em primeira mão dos vídeos de segunda-feira, às 7 da manhã, e de sexta-feira, às 18 horas. Nesse momento, trabalhando psicoeducação, para que você possa ser ativo no seu processo de autoconhecimento e poder construir relações mais saudáveis. Muito obrigada e até o próximo vídeo.